Olá pessoal, eu sou o Baldo Filho. Gostaria que você me acompanhasse nas redes sociais, no Instagram, @DinhoDilBaldo, para que eu continue produzindo mais conteúdos. Nós ouvimos a vida inteira de que o Brasil viveu uma ditadura militar. E eu estou aqui para desmentir essa conversa fiada do seu professor de esquerda que está aí na sua faculdade ou na sua escola para lhe alienar. O Brasil nunca viveu uma ditadura militar. Por quê? O que é ditadura? Vamos ver aqui uma definição para ditadura. É um dos regimes não democráticos ou antidemocráticos, governos regidos por uma pessoa ou entidade política. Então, o período em que a esquerda descaradamente mente, dizendo que foi ditadura, haviam partidos políticos. E os militares, eles convocaram eleições. O que você não sabe, e o que eu não sabia, e o que muitos continuam enganados, é que os militares assumiram o poder para manter a ordem a pedido da população, conforme os jornais da época noticiam. Vejam, o povo brasileiro foi às ruas pedir intervenção. Jornal do Brasil. Foi assim que o povo conseguiu intervenção militar em 1964 nas ruas pedindo intervenção. China comunista pretende dominar o Brasil. Fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo. Por causa do povo em massa nas ruas é que houve a intervenção militar. Foi o povo que pediu que os militares fossem para a rua. Então não foi a ditadura. A ditadura ela é tomada pelo poder, um golpe de Estado. E foi a população que pediu. E numa ditadura é um governo único e não existem partidos. O período que os militares governaram no Brasil, haviam partidos políticos. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê que os militares assumiram o poder. No ano de 1960, na década de 1960, alguns países inspirados na ex-União Soviética, que era comunista, na China, que é comunista, e principalmente em Cuba, onde um grupo de guerrilheiros tomou o poder, liderados por Fidel Castro, o governo de Fulgêncio Batista, implantaram lá o comunismo. O que é o comunismo? Vamos ver a definição para o comunismo. É uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária. Filosoficamente, não existe como ter uma sociedade igualitária, pois isso desmerece o seu potencial. A meritocracia, você estuda para ser médico, não pode ganhar o mesmo valor de quem não estudou. Se você é um empresário que consegue produzir e consegue dinheiro, lógico que você vai ter um padrão de vida diferenciado. Não tem como eu ser igual a um médico, sendo que eu não estudei para ser médico. Esse pessoal que invadiu Cuba, e para você saber quem é Cuba hoje, Cuba é um dos piores países do mundo, onde as pessoas não têm direito a ter uma casa própria e nem ter o seu próprio comércio, porque o comunismo ele é contra a propriedade privada. O Estado, o governo tem que controlar tudo, tudo deve ser do Estado. É por isso que nós hoje estamos vivendo no Brasil uma demonstração do comunismo, o ataque ao trabalhador. Por quê? O comunismo é contra a propriedade privada. É contra você, empresário, que gera renda. Eles querem destruir, quebrar a economia do país para o país ficar na mão deles. Ficar refém do Estado. Como isso acontece em Cuba hoje. O Estado controla tudo. A pessoa não tem direito a ter uma empresa. A pessoa não tem direito a ter uma casa. É por isso que você, trabalhador, está sendo perseguido. Porque o comunismo é contra a propriedade privada. Então, em Cuba, eles tomaram o poder. E no Brasil não foi diferente. Alguns grupos se levantaram e promoveram a maior baderna
Ou seja, eles foram para Cuba para fazer treinamento com armas, em Sierra Maestra. Eles treinaram com armas, para pegar em armas e tocaram terror aqui no Brasil. Os jornais mostram isso, vejam. Grupos da esquerda, pessoas como Dilma Rousseff e outros mais, Lamarca, eles sequestraram, eles assaltaram, eles tocaram terror. Esses grupos sequestraram o embaixador suíço, embaixador alemão, sequestrado na glória, embaixador da Alemanha, embaixador americano foi sequestrado. Eles mataram segurança do embaixador, que era um policial, com 2 tiros na cabeça. Então, a população, já não aguentando, pediu para que os militares assumissem ou controlassem aquela situação. Os militares colocaram ordem. E muitas pessoas foram torturadas? Sim, foram torturadas. Por quê? Eles estavam armados. Eles não estavam com a florzinha, não. Eles estavam bem armados, matando pessoas, assaltando. Então os militares colocaram ordem na casa. A esquerda, ela não conseguiu tomar o poder e implantar no Brasil uma ditadura como é hoje em Cuba, uma ditadura baseada na ideologia comunista. Eles não conseguiram isso. E o que eles fizeram? O que eles fizeram? Nessa parte é importante você entender como a esquerda pensa. Como você sabe que a esquerda pensa? Observando seus pensadores. Vamos ver o que diz Gramsci, que é um pensador de esquerda. Gramsci diz o seguinte: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Então a esquerda fez isso. Como ela não conseguiu tomar o poder à força, dando um golpe, através de assaltos, de sequestro, matando pessoas, como eles foram reprimidos pelos militares, eles foram para as universidades mentir, enganar. Eles foram para as escolas. E lá eles inverteram a situação. Eles se colocaram como vítimas. Eles se colocaram como que foram torturados, como que foram perseguidos pelos militares que eram opressores. E eles controlaram a história nos livros para que você, estudante, não tivesse acesso a esse conteúdo. A internet hoje nos possibilita saber, ter conhecimento, saber qual é a verdade dos fatos. E olha o que outro pensador de esquerda diz, que é muito interessante. Acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. É por isso que eles chamam de ditadores os militares, sendo que na verdade são eles os ditadores. Eram eles. É comum você ver ataques da esquerda a pessoas chamando de genocidas, de fascista e outros termos mais, que nada mais é do que eles mesmos. É como a psicologia diz, quando Pedro fala de João, Pedro está falando mais dele do que de João. E isso é um ensinamento da esquerda, de Lenin. Acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. O governo federal, ele enviou bilhões para estados e municípios. E esse dinheiro não foi investido na saúde. Desviaram o dinheiro para a compra de respiradores, para a construção de hospitais, de leitos de UTI, e acusa o governo federal de genocida. Por que eles fazem isso? É uma estratégia. Ou seja, eles tentaram dar um golpe em 1964, não conseguiram, foram para as universidades e escolas, e lá está doutrinando você, estudante, dizendo que os militares eram os ditadores. Mas esses militares aí, quando eles controlaram a situação, eles convocaram eleições. Numa ditadura, um ditador não convoca uma eleição.
Como é o caso de Cuba, que até hoje permanece lá. Fidel morreu, ficou o irmão. Como é o caso da Venezuela. Eles destruíram a Venezuela e Hugo Chávez governou a vida toda e colocou um substituto. Eles não saem do poder. Portanto, não acredite nesse seu professor que é filiado a algum partido de esquerda ou é ignorante, não tem conhecimento, que é o caso da educação brasileira, que é toda esquerdizada. A educação no Brasil ela é toda de esquerda, porque eles foram para as escolas para doutrinar, para manipular a informação. A informação liberta. Não acredite em tudo que a televisão fala, que o seu professor doutrinado está falando. Busque outras fontes de informação. Finalizo com as palavras de Jesus Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.